Olá, boa tarde a todos. E aí, gente? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Minha amiga Paula, Geni, Deus abençoe vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não acredito. Todos sabem disso, que eu não acredito em um evangelho de facilidades, né? Que infelizmente muitas pessoas anunciam esse evangelho. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração de reflexão, e a palavra é a seguinte: será que nós, hoje eu estava lendo a palavra e veio isso ao meu coração, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas? Eu sei que o Evangelho, eu sei que a palavra de Deus não nos ensina um Evangelho de facilidade. Pelo contrário, nós temos muitas dores, muitos problemas, não é? Mas a pergunta hoje que Deus colocou no meu coração é: será que estamos prontos para receber o que Deus tem para nos dar? Será que estamos prontos? Por quê? Porque quando eu vejo desde a criação até as 7 festas, eu vejo presentes de Deus para o homem. Será que nós estamos prontos para recebermos aquilo que Deus tem para nos dar? Porque quando Deus criou o homem, antes dele criar o homem, ele criou toda uma ordem. Ele criou o mundo, ele criou um jardim e ele entregou um jardim para o homem. Um jardim lindo, com flores, com frutos, com árvores, com rios. Um jardim onde tudo estava perfeito. E interessante, eu sempre digo que nesse jardim, algo muito interessante nesse jardim é que nesse jardim havia coisas maravilhosas para o homem, e o homem foi criado só no 6º dia, e todas as outras coisas foram criadas por Deus para o homem. Ou seja, o homem não precisou trabalhar, certo? E na sequência do homem ser criado, Deus criou o descanso. Então Deus colocou o homem num jardim para desfrutar, para descansar, para receber aquilo que Deus havia feito com suas mãos para ele. Então Deus sempre, em toda a história, surpreende o homem com coisas maiores do que a sua imaginação, do que o seu conhecimento pode alcançar. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha escrito que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração, à mente do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é tão verdade que eu estou dizendo que existe uma lei, né, no livro de Levítico, certo? Na Torá, que diz o seguinte: a lei é a seguinte: quando o homem ele perdia a terra, ele poderia trabalhar com a sua força, e ele tinha a vantagem de poder como se fosse um leilão nos dias de hoje, ele poderia recomprar a terra que ele havia perdido. Mas olha como Deus é maravilhoso. Se o homem não tivesse a possibilidade de comprar a terra com o seu esforço, o que aconteceria? Poderia haver um parente que se chamava parente remidor. O que esse parente fazia? Ele, com o seu esforço, pagaria no lugar daquele que perdeu a terra, e a terra seria resgatada. Olha só Deus falando novamente de que ele nos daria algo maravilhoso e que nos pouparia de um certo esforço. Olha como isso é interessante, como as coisas vão caminhando nesse sentido em toda a Escritura. Então, será que às vezes nós aprendemos, e eu também, eu sou um adepto disso, eu ensino isso, eu prego isso, eu ministro isso, eu entendo assim
que nós devemos correr atrás, que nós devemos trabalhar, que nós devemos fazer as coisas. Se nós queremos ter, nós temos que ir atrás. Mas também existe uma lição espiritual por trás de tudo isso, de que Deus quer nos dar coisas fantásticas. Agora, olha só, o que Deus tem para a sua vida não é um carro, não é uma casa, não são coisas que nós podemos alcançar. São coisas que nós não podemos alcançar. São coisas que para nós parecem impossível. Veja que Adão, antes dele existir, ele estava na escuridão. Ele não existia, né? Antes dele ter a vida, receber a vida. E Deus o tirou do meio da escuridão. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar 5 vezes a palavra luz. Houve luz, houve luz, houve luz, haja luz, houve luz. Sobre a criação da luz. Essas 5 luzes fala sobre os 5 livros, os 5 primeiros livros, e cada um delas fala de uma dimensão de escuridão que o homem estava e que ele passou a habitar na luz. Uma delas, você conhece bem, é o fato de você não existir. Quando você não existia, você não se lembra absolutamente de nada, porque você estava em uma escuridão e o Senhor te trouxe para a luz. Veja como o amor de Deus por nossas vidas, ele é fantástico. Se você estudar sobre o parente remidor, certo? Ainda que não haja um parente para remir, para comprar terra no seu lugar, olha que palavra profunda Deus colocou no meu coração agora. Se não há um parente remidor, se não há um parente remidor, ainda assim você pode esperar o 50º ano, o ano do jubileu, em que a terra ela tem que ser devolvida para você, certo? Sem nenhum esforço. E se a pessoa não estiver mais viva, a terra volta para os herdeiros dela. Então olha Deus falando de novo. Se você analisar comigo as 7 festas, você vai ver que em todas as festas há um presente de Deus para o homem escondido. Por exemplo, na Páscoa, quem entrega o cordeiro, certo? Por quê? Porque por muito tempo os homens entregaram o cordeiro, mas um cordeiro defeituoso. Se você estudar sobre as religiões, você vai ver que em uma altura do templo, os homens entregavam um cordeiro manco, cordeiros doentes. Mas Deus, não se assuste com esses barulhos, não, que está em obras ali. Eu acho que esse daí não é judeu. Olha só, veja só, gente, quando os homens ofereciam, muitos ofereceram algo perfeito, mas muitos ofereceram coisas para Deus que eram defeituosos. Mas quando fala da festa da Páscoa, fala de um presente de Deus para o homem. Ele entrega o seu filho, certo? Quer maior presente do que esse? Não há, né? Quando nós falamos da outra festa, né? De outras festas, por exemplo, a festa das primícias, né? Que é a terceira festa, depois da de Ázimos. Essa festa fala sobre a colheita dos primeiros frutos. Quem é que fazia gerar? Eu não sei se vocês sabem, mas a cevada é um dos 7 alimentos que crescem em Israel, né? E a cevada ela crescia sozinha. Ela não precisava de alguém que fosse plantar ela crescia sozinha. Então, assim, na terra é mais um entendimento de que Deus é quem dá os frutos, a alimentação para o homem. É Deus quem sustenta o homem, né? Então era mais um presente de Deus, né? Se você analisar a festa de tabernáculos, você vai ver que é a festa de Pentecostes, melhor dizendo, você vai ver que foi o momento em que a lei foi dada aos homens. Deus deu esse presente aos homens. Deus deu a sua sabedoria aos homens. Deus deu o seu espírito aos homens. Tudo nessa festa. São presentes que os homens receberam, embora não mereciam. Se você analisar todas as festas, você vai encontrar o amor de Deus, os presentes de Deus para o homem. A minha pergunta hoje para você, para tornar essa mensagem prática: você está pronto para receber o que Deus tem para te dar? Você está pronto? Eu quero contar um testemunho para você. Eu recebi um e-mail de um homem, melhor dizendo, uma mensagem no Facebook de alguém que me assiste. E ele dizia assim: Rafa, eu tenho esse problema na minha vida,
É óbvio que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu tive um problema com na área de prostituição, com vídeos pornográficos, essas coisas pornográficas na internet, e hoje eu abandonei isso, mas eu não me sinto perdoado por Deus. Eu disse para ele: eu sei porque você não se sente perdoado, porque você acha que o sacrifício porque você acha que o sacrifício do Filho de Deus pela sua vida foi insuficiente. Você não sabe o quanto ele sofreu. E eu comecei a falar sobre o sofrimento, sobre ele abandonar a sua glória, sobre ele mesmo sendo rei, ele tendo assumido a forma de servo, ele ser cuspido, ele ser zombado, ele ter tido uma coroa de espinhos, e toda essa dor que ele carregou, todo esse desprezo que ele carregou por nós. E eu disse para ele: você acha que esse sacrifício ele é insuficiente para perdoar os seus pecados? E aí isso começou a ser mudado na mente dele. Então eu quero dizer para você: será que nós, homens, estamos prontos para receber os presentes que Deus tem para nos dar? Ou será que nós temos isso no nosso coração que é insuficiente, que nós não somos merecedores, que nós não somos bons o bastante, que tudo que fazemos é insuficiente? Porque esse sentimento, que é um sentimento que o inimigo cria no nosso coração, certo? É um sentimento que nos afasta de recebermos certos lugares que Deus tem para nos dar. Outro sentimento que nos afasta de receber o que Deus tem para nos dar é o sentimento de que eu posso ir mais, eu posso ser um Deus. Foi isso, inclusive, que tirou Adão e Eva do paraíso. Certo? Esse sentimento de querer se tornar como Deus. E é o sentimento que nós temos na nossa sociedade. Então, eu acredito que deve existir um equilíbrio na nossa vida. Você não é um verme e você também não é Deus. Você é a criatura mais importante que Deus fez, certo? Você é a coroa da criação. Deus te ama. Deus sempre quer resgatar o homem, Deus quer salvar o homem, Deus quer dar presente aos homens, Deus quer dar dons aos homens, certo? E você não pode se afastar da presença dele, você tem que ser um bom recebedor daquilo que Deus tem para dar a você. Eu estava falando sobre a festa, continuando o raciocínio, você vai ver a festa das trombetas, você vai ver a festa de Yom Kippur, que era um momento em que o sumo sacerdote, uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com as campainhas e as romãs. Se você abrir uma romã, você vai ver que, interessantemente, a romã tem 613 sementes, nenhuma mais e nenhuma menos. Cada uma das sementes representam as leis de Deus. É interessante que as campainhas que estavam do lado do sumo sacerdote, a tradição, a Bíblia não diz, você não vai encontrar isso na Bíblia, que ele tinha uma corda amarrada aos pés dele, ao tornozelo dele, para que se ele morresse lá dentro, e nenhum sumo sacerdote nunca morreu no Santo dos Santos. Aí você vê a misericórdia, a graça de Deus já na época da lei, né, que a lei e a graça sempre coexistiram. Infelizmente os homens separaram por dispensações, né? Se você for ler Efésios, você vai encontrar apenas 3 dispensações e não 7. Então, mas voltando ao assunto, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele entrando no Santo dos Santos, o pessoal ficava do lado de fora com temor e tremor, esperando a volta do sumo sacerdote, porque se ele aparecia vivo, era sinal de que Deus havia perdoado, Deus havia dado, novamente, mais um presente, o perdão aos homens. Então, olha só, mesmo os homens oferecendo um sacrifício para Deus, que não era um sacrifício perfeito, porque um sacrifício de um animal nunca, jamais poderia ser um sacrifício perfeito. Até o sacrifício perfeito foi Cristo, foi Deus quem fez em nosso lugar, entregando o seu Filho. Então, olha só, quando o sumo sacerdote ia saindo, o povo sabia que ele estava voltando como? Através do barulho das campainhas que estava no seu bolso, né, que estava na sua veste sacerdotal. Então, olha só, se você ler o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que o barulho, que quando, através do livro de Hebreus, que fala que o nosso sumo sacerdote entrou nos céus, daí tem o Salmo 24 que narra isso: levantai-vos, ó portais eternos,
eternos, para que entre o Rei da Glória. E quando ele entrou no Santíssimo Lugar, quando ele entrou na presença do Pai e mostrou o sacrifício perfeito que havia sido oferecido por nós, como nosso sumo sacerdote, o Espírito, né, ele desce, né, o Espírito do Eterno desce, né, fazendo barulho, como o sumo sacerdote fazia barulho na saída do Santíssimo Lugar, na saída do Santo Lugar, do átrio, para encontrar com o povo e para dizer que o pecado deles havia sido perdoado. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. E mais uma vez você vê um presente de Deus. Na data de Yom Kippur, você vê a justiça de Deus como um presente para os homens, o perdão de Deus para os homens, certo? E na última festa, a festa dos tabernáculos, você vai ver Deus, o próprio Deus, vindo habitar com os homens, mostrando a habitação de Deus com os homens, mais um presente de Deus para os homens. Então, a minha pergunta hoje para você é: será que estamos preparados? Você está pronto para receber aquilo que Deus tem para você? Porque existem coisas que têm o nosso esforço, mas existem coisas espirituais que o nosso esforço é insuficiente para alcançar. E Deus, pela sua infinita bondade, graça, inteira graça, Ele nos dá. Ele nos dá porque somos filhos. A história do filho pródigo é exatamente isso. A história do filho pródigo é exatamente isso. A história do filho pródigo é ele retornando, certo? Sem nenhum mérito. E o pai, com seu infinito amor, recebendo o filho, fazendo uma festa, matando um cordeiro para o filho, certo? Colocando sandália aos seus pés, colocando um anel no seu dedo, colocando vestes novas no filho. Então, eu tenho analisado hoje, no dia de hoje, eu tenho analisado isso. Será que estamos prontos? Porque são tantas cobranças que nós nos fazemos, e é bom a cobrança, mas até certo ponto. Mas será que estamos prontos para recebermos o que Deus tem para nos dar? Será que você está pronto aí, gente? Você está pronto para receber algo de Deus? Eu sei que a teologia da prosperidade nos afasta desse pensamento, porque também tem um outro extremo, porque as pessoas acham que Deus tem por obrigação dar tudo. E essa não é verdade. Que Deus, né, eu já ouvi músicas como Deus vai fazer, as coisas vão acontecer. Por quê? Isso não é verdade, porque se Deus não quiser fazer, Ele não faz, Ele é soberano. Se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar. Se Ele não quiser te livrar de um sofrimento, Ele não vai te livrar. Agora, o propósito maior de Deus para o homem, depois de tudo isso que eu falei, você observa que Deus, Ele ama o homem e Ele quer presentear os seus filhos, né? Nós vimos isso no Éden, eu falei aqui, nós vimos isso nas 7 festas, nós vemos isso em todo momento. E se você analisar a dor dos discípulos, dos apóstolos, de muitos homens de Deus, até do Filho de Deus, a dor de todos esses foi uma dor para que o conjunto, né, para que todo o corpo se beneficiasse, né? O sofrimento, às vezes, de um irmão é para o benefício de outros. Por exemplo, José sofre demais, mas o sofrimento dele é para o prazer e para a alegria de todo Israel, de todos os seus irmãos, todos os filhos de Jacó e também para o seu pai. Porque ele vai para o Egito, ele sofre traição, ele é perseguido, mas tudo aquilo é um propósito para que os seus irmãos e para que o mundo antigo todo fosse salvo, porque haveria grande fome na terra. E Deus só deu esse entendimento para José. Então o sofrimento dele, ele diz isso: olha, vocês não precisam se preocupar, não precisam sofrer, porque tudo isso que aconteceu foi um projeto de Deus, foi um propósito do Eterno, para que vocês fossem alcançados, fossem salvos. E a mesma coisa acontece com o Messias, com Jesus, com Yeshua, né? E a mesma coisa acontece com Moisés. O sofrimento dele é para libertar Israel, aquele povo falando na cabeça dele, ele sofrendo, mas o sofrimento dele é para o prazer. Eu quero deixar uma mensagem para o seu coração: a sua dor é para libertar outras pessoas. O seu sofrimento é para que outras pessoas sejam salvas, é para que outras pessoas possam gozar daquilo que Deus tem para eles, certo? Essa é a mensagem bíblica. A lição bíblica do sofrimento não é o sofrimento pelo sofrimento,
mas é o sofrimento pela salvação, o sofrimento para a liberdade, o sofrimento para abençoar outras pessoas. Então a sua dor, né, a dor de um parto, de uma mãe, é para gerar vida. Então toda dor ela tem um propósito, toda dor ela se manifesta através de um propósito. Então a sua dor, nós precisamos compreender esse meio termo. Deus não é um Deus que vai apenas te dar presentes, um Deus que vai só te dar alegrias, não. Também não é um Deus que vai só te trazer sofrimento, não, um Deus mau, porque nós temos esses dois extremos na teologia. Mas o que é Deus? Deus ele é um Deus de propósito, e para que o propósito possa funcionar na sua vida, certo? Às vezes haverá sofrimento na sua vida para que outro seja beneficiado do seu sofrimento, o seu pai, a sua mãe, a sua família, certo? Às vezes você vai pagar um preço que não é seu. Lembra daquele cego, daquele homem que estava cego? E o que os discípulos perguntaram a Yeshua? Perguntaram assim: Senhor, esse homem está assim porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Aí o que ele diz? Ele responde assim: nem ele, nem é por causa dele, nem é por causa dos seus pais, mas certamente ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então a dor dele era para que o Messias fosse revelado. Então às vezes a nossa dor, Deus coloca dor em nossas vidas, sofrimento, dificuldades, barreiras, certo? E às vezes nós recebemos isso para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam libertas, para que outras pessoas sejam restituídas, para que outras pessoas tenham um encontro com Cristo, tenham um encontro com Deus. Então, tudo isso acontece na sua vida, mas eu quero que você também esteja pronto para receber as bênçãos, as dádivas que o Senhor tem para lhe dar, certo? Porque toda a história do homem, em toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus sendo bom para com o homem, Deus abençoando o homem. Eu amo o Salmo 1. O Salmo 1 é um louvor que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não sei se você percebeu a continuidade do texto. Primeiro ele fala: bem-aventurado é o homem que não anda, porque começa primeiro andando, não se detém, depois ele para, e por último ele senta. Olha só, que não anda, que não se detém, não para, e que não senta com os escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, se você encontrar outro tempo depois do dia e da noite, porque dia e noite você medita na lei do Senhor. Se você achar outro tempo, você pode fazer outra coisa, mas pelo amor de Deus, no dia, durante o dia e durante a noite, medite na lei dele, porque você será plantado junto a ribeiros de águas, e como árvore que cresce e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, olha só, não é a loucura de uma teologia que diz que Deus vai fazer o que você quer e que Deus vai dar o que você precisar no momento que você precisar, não, porque você não entende completamente o propósito. Existe um propósito que é maior do que o seu plano. Eu já tenho ministrado sobre isso, aonde eu tenho ido. Porque veja só o que Provérbios diz. Provérbios diz assim, que o homem faz planos no seu coração, mas o que prevalece é o propósito de Deus. O homem tem planos, mas Deus tem um propósito. E às vezes o seu plano não faz parte do propósito. Então o que vai se cumprir se você é servo vai ser o propósito. Veja só que Maria e Marta eram amigas de Yeshua, certo? De Jesus. Mas só que eles estavam numa cidade distante e eles queriam que ele viesse porque Lázaro estava doente, o amigo. E eles mandam um recado dizendo: olha, diga a ele quem ele ama está enfermo, manda ele vir. Mas só que ele não vai no tempo deles. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro era para o propósito, é para que o mundo inteiro entendesse que aquele era o Messias.
Então, o milagre na vida de Lázaro não é só para aliviar o corpo de Lázaro. Lázaro faz parte de um propósito muito maior. A vida dele é para outras pessoas serem atingidas. Então, às vezes, Deus não faz na sua vida e você determina, conforme a teologia da prosperidade, sobre o seu corpo e não acontece a cura, o milagre não acontece. Por quê? É porque Deus tem um propósito maior através da sua dor. Então, eu não acredito nem um extremo nem outro. Eu creio na palavra de Deus. A prosperidade existe na Bíblia, como eu li o Salmo primeiro, que haverá prosperidade, mas a prosperidade não é dinheiro, gente. A prosperidade é o cumprimento do propósito para a sua vida, certo? Para a vida do reino, para o corpo completo. Então veja só, às vezes para que o corpo todo seja satisfeito, às vezes nós temos que sacrificar uma mão, né? Não é assim? Você está com fome no meio da mata e você coloca a mão naquela árvore que tem aquele fruto bonito, mas de repente a sua mão começa a sangrar por causa que naquele fruto tinha algum espinho, ou naquela árvore, ou tinha uma outra árvore com espinho na frente. Às vezes vai sangrar, vai machucar, mas Deus tem um propósito maior através do seu sofrimento. Então, eu acho que a mensagem bíblica é exatamente essa. Não é uma mensagem de que Deus é um Deus mau, que Ele quer que você sofra. Não. O sofrimento ele tem um propósito. Assim como a alegria tem um propósito. Eu não sei se vocês já perceberam, estou terminando. Mas você já percebeu que o pecado, a quebra da lei, quando você quebra um compromisso, né, seja no adultério ou qualquer outra. Eu vou pegar o exemplo do adultério que vai ser mais fácil. Quando o homem ele engana a mulher, ele tem um prazer. O prazer dele é às custas da dor de alguém, porque a família dele está sofrendo, os filhos estão sofrendo, a esposa está sofrendo. Então o prazer que o mundo oferece é um prazer que gera dor a outras pessoas. Veja só, vamos imaginar, aqui no Brasil não tem isso, mas vamos imaginar, né? Vamos imaginar um senador ou um deputado que rouba, que tira o nosso dinheiro. Então a alegria dele, o prazer dele, né, o iate dele, a lancha dele, a viagem para Miami, para Nova York, tudo às custas do sofrimento de um povo. Então, quando você tem um prazer, certo? Quando você tem um prazer que causa dor a outras pessoas, provavelmente você está pecando. Isso é uma quebra da lei. Isso é uma falta de ética, certo? Isso é uma falta de compromisso com a sociedade, com a sua família. E é isso que o mundo tem ensinado. O mundo tem tirado a Bíblia, o mundo tem pregado isso. Olha, siga o seu coração, realize os seus desejos. E depois querem cobrar. Querem cobrar os governantes, querem cobrar as pessoas, certo? Mas espera aí. Se nós ensinamos os nossos filhos, as pessoas a quem amamos, viver numa sociedade totalmente sem ética, nós não podemos depois querer cobrar que essas mesmas pessoas sejam éticas, certo? No mínimo, isso é um contrassenso, né? Uma falta de bom senso. Então, o que é a quebra da lei? A quebra da lei é quando você sofre um prazer, certo? Às custas da dor de alguém. Agora, o que é o propósito? O propósito é, às vezes, veja só, olha que interessante, o propósito é, às vezes você vai se alegrar. Você vai receber alegria por causa da dor de alguém. Veja que você não fez nada, você só recebeu, certo? Alguém te deu. Alguém fez isso por você. Você nem pediu, mas Deus fez com que isso acontecesse na sua vida, certo? Mas às vezes você vai sofrer para que outra pessoa seja alcançada através do Evangelho, através da palavra de Deus, certo? Você vai sofrer, mas para que o propósito de Deus seja realizado. Marta e Maria eram amigas, amicíssimas do Messias, mas o Messias tinha um propósito maior. Quando ele chega, ela diz para ele assim: olha, Senhor, o nosso plano era que o Senhor viesse antes, porque se o Senhor não viesse antes, o meu irmão não teria morrido. Mas aí o Messias diz para ela assim: olha só, o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela quer ensinar a ele teologia, né? Às vezes a gente quer ensinar a Deus a trabalhar na nossa vida, porque ele não sabe muito bem, então a gente sabe mais, a gente já leu bastante livro. Então a gente quer ensinar a Deus, né? Aí o que ele fala? Não é no último dia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o milagre que acontece em Lázaro, o mundo antigo todo soube. Porque
O Messias estava ali. A vida havia se manifestado entre os homens. Às vezes Deus não te deu ainda. Às vezes Deus não te deu ainda. É porque o propósito dele é maior do que o seu plano, meu amigo. Deus tem um propósito maior do que o seu plano, certo? Então fica firme, certo? Não vai na onda, não. Conheço um monte de gente que já desviou porque fica aí nessa onda de teologia da prosperidade, que Deus vai fazer, que Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a nada. Se Deus não fez, é porque Ele tem um propósito maior. Creia no propósito de Deus. Creia que Deus tem algo maior, não só para você, mas para o reino dele. Porque tudo o que acontece é para a glória dele, certo? E esteja pronto, sim, para receber aquilo que Deus tem para você. Tenha o coração aberto para receber, seja o perdão, seja qualquer coisa. O preço que ele pagou por você foi caro. Então receba isso na sua vida. Tira esse sentimento de culpa, joga ele fora, que o acusador, o opositor tem posto sobre você. Tira isso da sua mentalidade, tira isso do seu coração, essa culpa por ter errado, por ter cometido um pecado. Tira isso do seu coração, certo? Se arrependa, não faça mais isso, muda o seu caminho, certo? Mas tira isso do seu coração, porque o Senhor te ama, Ele tem presentes para você, Ele tem coisas eternas para você. E eu repito aquilo que eu já disse, o que o apóstolo Paulo disse, que eu acho maravilhoso. Todo sofrimento aqui na terra, dois textos que eu acho profundo de Paulo, todo sofrimento aqui na terra não há de se comparar, toda tribulação, toda angústia, toda luta, não há de se comparar com o peso da glória que há de ser revelado. A glória, o poder que há de ser revelado para as nossas vidas. Agora, o que vai acontecer nesses tempos finais e no futuro, na sua vida, não há de se comparar todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Então vale a pena ficar firme. Outro texto que eu amo também, que eu já disse e eu repito, é aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, permaneça firme na palavra dele, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para você, para a sua família. O nosso Deus é um Deus de coisas boas. Veja que só depois dele ter trabalhado todos os 6 dias na criação, e a Bíblia diz que cada dia que ele passava, ele aperfeiçoava aquilo que ele havia criado, e no 6º dia ele criou o homem. E o homem não trabalhou em nenhum momento, e ele criou o descanso depois no 7º dia. O 7º dia não era para ter viração, era para ser um dia eterno. Então era para o homem viver eternamente gozando daquilo que Deus havia dado ao homem. Veja que Deus diz a Adão: agora comerás do suor do teu rosto, depois do pecado. Mas o projeto de Deus inicial para o homem é que ele vivesse debaixo do serviço divino, do serviço de Deus. O homem foi criado para apenas administrar, ser um mordomo daquilo tudo que Deus havia sido criado. Que palavra fantástica, né, gente? Deus vai falando aqui no meu coração e eu vou falando para vocês também. Então fique essa palavra ao coração de vocês. Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Quem chegou atrasado, não perca essa palavra. Assiste aí de novo essa live. Eu vou deixar disponível para vocês. Um beijo a todos no coração. Esteja pronto para receber aquilo que Deus quer te dar.